Então, nessa parte, nós vamos ver as duas partes para a gente finalizar o nosso módulo, a parte de eletroencefalografia e de imagem. Né? Então, começando com a eletroencefalografia. Né? Como é que é a eletroencefalografia? Vamos lembrar da história da invenção da eletroencefalografia. Quem inventou o eletroencefalograma, né, que é esse equipamento, foi esse alemão, esse médico alemão, Hans Berg. O Hans Berg ele é do século XIX, nascendo em 1873 e viveu até 1941. Já posso dizer que em 1941 ele se suicida. Né? Então, o Hans Berg, quando jovem, ele queria ser, né, um astrofísico. Né? E para fazer astrofísica, ele precisava estudar física e matemática na universidade. Ele morava no interior, né, da Alemanha e foi para Berlim. Né? Então, nós estamos falando aí em 73, o ano que ele nasce. Né? Então, lá, né, em 1890, ele vai, né, para Berlim, né, para, né, estudar e poder fazer a faculdade. Então, quando ele chega em Berlim, ele não fica animado com o mundo, porque ele era muito tímido, né, e Berlim está numa época de efervescência cultural, final do século XIX. Né, e aí ele entra no exército, ele decide, né, entrar no exército. E aí no exército, né, ele acontece o seguinte com ele, né, ele tem uma queda, ele cai, né, eles estão tendo, né, um movimento, eles estão fazendo, né, uma caminhada, ele cai do cavalo e atrás dele tinha, né, uns cavalos puxando uma carroça que carregava, né, um canhão, e essa carroça quase que passa por cima dele. Então ele tem um acidente, ele se machuca, mas ele quase tem um acidente, né, grave. E quando ele chega, né, em casa, ou em casa não, no quartel, né, à noite ele recebe, né, entregam para ele, né, um telegrama que o pai envia para ele nesse mesmo dia. E o pai pede para que ele dê notícia, porque a irmã dele, mais jovem do que ele, passou o dia apreensiva, sentindo, né, que o Hansberg, o seu irmão, tinha tido um acidente e estava grave. Né, e pediu, insistiu para o pai entrar em contato. Era isso que o pai estava fazendo. Então, o que o Hansberg pensou? Olha, alguma coisa, de algum jeito, né, o meu cérebro falou com o cérebro da minha irmã, que é isso que nós chamamos de telepatia. Então, o Hansberg, nessa época, ele fica preocupado e fica dizendo, bem, alguma coisa, tem alguma coisa, né, de alguma forma, um cérebro fala com o outro. Como? Eu não sei explicar, mas telepatia deve existir mesmo. Ele se convence. Ele acaba saindo do exército e vai para a faculdade de medicina, se torna um neurologista, vai exercer a profissão, tal. E aí, é claro, então nós estamos falando do final do século XIX, início do século XX, e aí quando a gente vai ver logo no início do século XX, em 1901, ocorre a primeira transmissão de sinal de rádio emitida aqui nessa cidade, né, do Canadá e captada, né, aqui na Inglaterra pelo Marconi, que foi o inventor do rádio. Então, a uma distância de 3.219 quilômetros, um equipamento elétrico emite um sinal e é detectado por um outro equipamento elétrico. E detectado de uma forma codificada. Este equipamento aqui, eles emitem, né, o sinal S várias vezes, a repetição do sinal S, e esse rádio aqui, no outro lado do Atlântico, na Inglaterra, tá, é emitido aqui do Canadá e é detectado aqui na Inglaterra. Ó, se o equipamento elétrico pode fazer isso, né, um emite o sinal e o outro detecta a distância, por que o cérebro não pode fazer isso? O rádio funciona assim. Você tem aqui um oscilador que vibra, tem antena, e que é uma radiação eletromagnética. Então, pela radiação eletromagnética, você consegue mandar um sinal a longa distância. Então, o Hansberg pensou, talvez a telepatia seja emissão de ondas eletromagnéticas. E aí a grande, né, questão, a paixão do Hansberg, então, se eu medir a atividade elétrica do cérebro, eu vou estar medindo as ondas eletromagnéticas. E se eu medir essas ondas eletromagnéticas, talvez eu consiga,
né, medir, inclusive, o que a pessoa está pensando, saber o que a pessoa está pensando, e desvendar, inclusive, a telepatia. Já se sabia que o cérebro gera sinal elétrico, mas aí, como medir, não sabe. E aí o Rasberg, além de ser um excelente médico, ele tinha muita habilidade técnica. Esse que é o desenho, né, do primeiro, né, modelo, né, do Rasberg. Então, aqui o que, que ele tinha? Isso aqui era uma agulha, né, uma agulha metálica, que ele enfiava no couro cabeludo até triscar aqui no osso, num lado, aqui na parte anterior e a parte B, e aí ele passava uma pequena corrente elétrica. Então, quando você passa uma pequena corrente elétrica, se eu tiver qualquer campo eletromagnético embaixo, eu perturbo, né, essa corrente elétrica. Então, era isso, ele passava essa corrente e fazia uma pequena oscilação, e ele conseguia perceber essas oscilações. Esse aqui é um desenho esquemático do trabalho do Rasberg, olha os detalhes, né, das engrenagens, muito bem cuidado, né? Até ele utilizou vários outros que já tinham tentado fazer isso, até ele montar o aparelho dele. Esse aqui é o aparelho do Rasberg. Então, nós estamos falando disso, né, do início da segunda década, da terceira década, 1923, 25, tá, que ele começou a montar esse aparelho. Esse aparelho, né, veja, né, era bem rudimentar para a época. Para poder ele registrar qualquer sinal, ele precisava desligar a energia de todos os outros equipamentos do prédio inteiro, porque senão tinha interferência. Né? Então, esse aqui é a primeira página do trabalho, onde ele publicou, né, os primeiros resultados dos experimentos dele. Esse aqui é o que o Rasberg fez, ele não conseguiu detectar os pensamentos, mas ele conseguiu criar o modelo. E além, antes, ele fazia, né, colocava eletrodos, né, que eram agulhas que enfiava no couro cabeludo. Depois ele desenvolveu eletrodos que não precisava enfiar no couro cabeludo, era apenas ficava colada no couro cabeludo. E aí ele fez isso aqui. Então, esse aqui é um registro do experimento dele, né? Então, aqui eu tenho, aqui embaixo, né, esse aqui é um registro de um marcador, de um metrômetro. Então, isso aqui é uma frequência de aproximadamente 10 Hz, certo? Então, isso aqui era um papel e ficava oscilando. Aqui é o registro elétrico do coração, é o eletrocardiograma, e aqui é o registro da atividade elétrica, né, dos eletrodos que ele colocou na cabeça do sujeito. Se a gente olhar, ó, esses picos aqui dessas oscilações é semelhante a essa frequência aqui. Aqui o indivíduo está com o olho fechado, né? Então ele tem uma frequência próxima de 10 Hz. Aqui o indivíduo, né, está com o olho fechado e a partir desse momento ele abre o olho, fica com o olho aberto. E a gente percebe que, olha, aqui ele tinha uma frequência, aqui ele mudou, a frequência aqui aumentou. Então, esse padrão aqui, com o olho fechado, o Rasberg chamou de padrão alfa. Olho fechado é padrão alfa, que é aproximadamente uma frequência de 10 Hz. Com o olho aberto, esse padrão aumenta a frequência e fica como um padrão desincronizado, que ele vai chamar isso, então, de padrão beta. Né? Então, isso foi o que o Rasberg conseguiu demonstrar na época. Né? Não muita coisa além disso. Né? Claro, com o rudimentar, né, trabalho, né, que ele fez. E, na verdade, o que ele conseguia perceber eram as variações elétricas que aconteciam ao longo do tempo. Né? E essas variações, né, o que ele detecta, mesmo no eletrocefalograma, são os potenciais pós-sinápticos. Lembre aqui, é a camada, né, que seria o córtex, tem umas células piramidais, eu tenho um conjunto de axônios que estão vindo lá do tálamo, e eu tenho outros conjuntos de axônios que estão vindo das próprias camadas corticais. E essas são as principais células do sistema nervoso central, que são as células piramidais. Eu já comentei isso para vocês, lá no córtex. Né? E é isso, se eu tenho aqui, eu tenho um registro hiperpolarização, despolarização dessas atividades dessas células. Então, o que aqui eu tenho? Olha, eu tenho um conjunto de neurônios, células piramidais, o eletrodo fica aqui no couro cabeludo, então isso aqui eu tenho uma pele, eu tenho um osso, eu tenho as meninges, e tenho uma atividade elétrica aqui. Então, o que eu vou fazer é detectar a somação
dos potenciais pós-sinápticos excitatório, potenciais pós-sináptico inibitório, e ter um resultado. Né? Se eu tenho alta frequência, eu chamo de beta. Se essa frequência aqui intermediária, eu chamo de alfa, de 8 a 10 Hz. Então, isso aqui é em vigília, com o olho aberto, em vigília, com olhos fechados. O teta e o delta são padrões de sincronização, de ondas lentas. Isso aqui, basicamente, a gente só detecta, né, no indivíduo saudável enquanto ele está dormindo, ok? Então, isso aqui é no sono. Essa lentificação só vai acontecer no sono profundo. Então, a gente vai ter esses dois padrões básicos, que é o que o Hansberg mostra, que na vigília, olho aberto, eu tenho um padrão desincronizado, irregular, e sincronizado quando o indivíduo dorme. Isso que ele mostrou, que é a somação desses padrões aqui. Né? Hoje a gente já tem um sistema definido, esse sistema que a gente chama de sistema 10-20, que a gente estabelece da seguinte forma. A gente estabelece esses pontos, né, que aqui é o início, aqui entre as duas, né, sobrancelha, que é o nasion, e atrás, a posterior, que a gente chama de ânion, que se vocês pegarem aqui atrás, vocês vão ver que tem um calombinho. Então, quando chega nesse calombinho, a gente chama de ânion. E aqui a gente tem um meio, que é o centro. Então, o que a gente faz é medir daqui até aqui. Vamos dizer que essa medida deu 40 centímetros. Se deu 40 centímetros, o meio vai ser uma distância de 20 centímetros daqui e de 20 centímetros aqui. Então, nesse meio, vai ser o vértice, ou que eu vou chamar de C. Aí eu sei, eu faço o seguinte, olha, aqui acima, se isso aqui der 20 centímetros, aí eu faço o seguinte, eu pego 10%, se isso aqui é 20, ou do total, né, de 40, né, 10% de 40, eu vou dizer que é 4 centímetros. Então, eu pego aqui do nasion, e se eu aumentar para cima 4 centímetros, eu vou ter a primeira coisa que eu vou chamar o FP. Mais 20, né, que é 4, né, mais 8, que dá 12 centímetros, eu vou ter a referência frontal. Aqui eu tenho a central, daqui para cá eu tenho 20, eu vou ter a parietal, e mais 20 é 8 centímetros, mais 8 centímetros para cá, eu vou ter a occipital. Do mesmo jeito, então, a gente faz isso. Então, eu tenho na parte anterior, eu vou chamar de F frontal, aqui central, aqui parietal, e aqui o posterior eu vou ter occipital. Tá? Então, isso na linha mediana. E aí, aqui eu vou chamar isso aqui. Se eu tiver aqui um F bem no meio, eu vou usar esse índice Z, FZ, CZ, OZ, que é bem no meio, né? Bem no meio da cabeça. Né? Então, isso... Agora, quando eu vou usar os eletrodos na posição lateral, tipo, aqui eu tenho um CZ, ó, CZ, porque é esse eletrodo que está aqui, bem no meio. Aí, se eu pegar, eu faço também a medida, ó, daqui para cá, eu meço isso. Vamos dizer que essa medida deu, né, 30 centímetros. Se deu 30 centímetros, então aqui bem no meio tem um CZ, e aí o CZ, se eu for para a esquerda, 20% de 30 é 6. Aí eu meço 6 centímetros e vou marcar o C3. O C3 significa que ele está 20 centímetros do meio para o lado esquerdo. Se for C4, ele está 20 centímetros do lado, né, direito. E assim sucessivamente. Então, eu consigo fazer o mapeamento tradicional baseado não no formato, mas nestas distâncias. E aí eu tenho aqui a localização de cada eletrodo padronizado no mundo inteiro. Então, todo mundo faz esse sistema desta forma, semelhante, né? E aí eu posso inferir a localização da região onde eu estou tendo atividade, né, neuronal. Eu tenho, né, posso colocar 20 eletrodos, 10 eletrodos ou centenas de eletrodos, conforme o estudo que eu quero fazer. Os eletrodos são dessa forma, né? Eu posso colocar eletrodo individual, eu posso colocar eletrodo aqui com essas corrinhas, eu posso colocar eletrodo com toucas, eu posso ter vários tipos de eletrodos, né? Aqui, por exemplo, são eletrodos diferentes, aqui é um eletrodo
que eu tenho essa parte metálica, que é uma liga, né, de prata, né, cloro, tal, que é bastante, né, condutora. Aqui é uma liga de ouro, que esse aqui é o eletrodo melhor, né, um eletrodo mais caro. Aqui, cada eletrodo desse aqui, né, o custo no Brasil, ele está em torno entre 150 e 200 reais um eletrodo, e esse eletrodo aqui, que é um eletrodo mais, né, em conta, ele está, né, a um custo, né, entre 15 a 20 reais cada eletrodo. Claro que você pode usar esse eletrodo por várias vezes, né? Você não usa, né, só uma vez. Aqui eu tenho uma touca, né, com um conjunto de centenas de eletrodos, aqui é claro, para pesquisa, né, experimental. Aqui a posição que é colocado, veja, eu posso colocar o eletrodo, identifico cada um, eu fixo, o eletrodo, a gente coloca ele, e aqui a gente coloca uma pasta condutora para aumentar a condução. Às vezes é necessário colocar uma cola para fixar o eletrodo no sujeito. Aqui, veja, uma touca gigantesca com... esse aqui são 200 e poucos eletrodos fixados, né, na cabeça do sujeito. Né? E aí o que vai detectar, o que eu vou fazer, são pares. Né? Então, aqui, imagina se eu tiver registro, uma atividade elétrica aqui, que seria aqui o F3, e eu tivesse, né, o F3, né, sendo, né, relacionado com várias coisas. Por exemplo, se aqui é F3, o lado de cá é F4. Então, se eu tiver aqui o F3 com F1, daqui para cá, olha, eu vou ter uma coisa positiva. Se eu tiver o F3 aqui, né, com outros eletrodos, né, como aqui uma situação que aqui ó, o T, né, é 5, ou O1, ou O2, eu não vou pegar mais nenhuma informação. Então, na verdade, quando eu faço esses registros, é como se eu estivesse formando, né, umas curvas de nível, fazendo um mapa que eu posso fazer uma topografia. Então, aqui seria, por exemplo, né, uma atividade elétrica, que o C3, C3F3, ele é negativo, mas se eu botar C3P3, né, tá aqui, ele é positivo, porque a energia está vindo, a atividade elétrica está vindo daqui para cá. Aqui, do mesmo jeito, elas verem, né, inverso. Aí eu posso ter montagem, comparar esse eletrodo com esse nessa sequência, de anterior para posterior, ou aqui, por exemplo, da direita para a esquerda, eu posso fazer várias outras montagens. Hoje, né, com sistemas computadorizados, a gente põe os eletrodos e no computador a gente faz, né, os pares que a gente quiser. Né? Então, quando a gente tem um registro do eletroencefalograma, a gente tem algumas coisas que não são registro elétrico, que a gente chama de artefato. Por exemplo, olha, aqui eu tenho um registro, cada linha dessa é um par de eletrodo. Né? Aqui é frontal, 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 né? Isso aqui tudo é direito, porque é pá, 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 né? Aí aqui já fica, né, ímpar, então isso aqui é esquerdo. Então, essas alterações aqui bruscas, né, que estão aqui no FP2, né, aqui o FP2, F4, FP2, F8, né, essas variações bruscas que a gente vê aqui não é alterações do córtex, isso aqui é o piscar. Né? Então, ele está sendo detectado só nesses eletrodos aqui frontais, esses aqui, né, que estão aqui muito próximo do olho. Então, o indivíduo pisca e aí promove esses artefatos. Isso é importante, né, saber diferenciar. Aqui são vários artefatos feitos, né, propositadamente, que a gente pede, né, para a pessoa piscar várias vezes, tal, para a gente ver. Então, veja que só pega, né, o registro nos eletrodos que estão localizados muito próximo dos olhos. Nos outros eletrodos não tem alteração nenhuma. Porque isso aqui não é registro de atividade elétrica do córtex, e sim da atividade elétrica do músculo, né, que está, né, promovendo o piscar, né, ocular. Aqui são outros artefatos, né, que são vários registros. Esse tipo de registro aqui não é registro cortical, né, são registros típicos de atividade muscular. Então, lembre-se, eu estou com os eletrodos aqui, mas eu tenho músculos aqui no pescoço, eu tenho um músculo aqui na frente. Então, se eu franzir aqui a testa e eu tiver um eletrodo muito aqui na frontal, essa atividade elétrica da musculatura ela é tão intensa que contamina esses eletrodos. E aí o registro vai ter essas interferências.
Então, isso aqui não é nenhuma anormalidade, isso aqui é puramente artefato muscular que está contaminando o meu registro eletrocefalográfico. Também, às vezes, a gente tem um pico aqui, como neste caso, e neste caso, em que a gente... que isso aqui é um sinal que pode ser indicação de epilepsia, que é uma espícula? Não. Isso aqui é uma contaminação do sinal do eletrocardiograma. Certo? Às vezes o paciente está com muito, né, muito suado e a atividade elétrica cardíaca ela é muito intensa, muito maior do que a atividade elétrica cerebral. E aí, às vezes, a atividade elétrica cerebral, atividade elétrica cardíaca contamina, é detectada pelos eletrodos, né, que estão colocados na cabeça, gerando, né, os artefatos. Então, esse aqui é um típico, né, eletrocefalograma, né, moderno. Né? Veja aqui o tamanho deste equipamento, mas isso aqui eu vou dizer para vocês, é o eletroencefalograma mesmo, é só isso aqui. Então, esse aqui é o eletroencefalograma, aqui eu tenho um teclado, aqui é o computador, aqui é a impressora para imprimir o laudo, aqui é um aparelho, né, um monitor para ver o registro, né, aqui é um estímulo luminoso para fazer estimulação luminosa, e aqui é uma câmera para filmar, para fazer vídeo eletroencefalograma. Aqui, esse aqui é um exemplo de um paciente que é epiléptico, então esse aqui é o padrão de atividade elétrica normal, e de uma hora para outra começou a ter descargas elétricas anômalas até ele chegar numa fase de convulsão. Aqui eu estou registrando simultaneamente, né, o vídeo, porque inclusive eu sei exatamente quando aconteceu e o que é que está acontecendo no comportamento dele aqui durante, né, o processo de convulsão. O que é que vai ser o futuro da eletroencefalografia? Muitos de vocês, né, talvez devem pensar, poxa vida, o eletroencefalograma ainda é ser usado? Sim, não só ele é usado, mas a tendência é usar mais ainda o eletroencefalograma. Primeiro, ele se tornou mais barato, ele se tornou mais confiável por causa da utilização de computadores. E hoje, né, o que a gente espera, o que está tendo toda a discussão, né, nos sistemas de saúde, é que, na verdade, eu vou ter os sistemas, né, cada clínica, cada hospital, eu vou ter vários possíveis, né, e sistema que, por exemplo, imagina que numa cidade pequena eu posso ter só o aparelho, esse aparelho registra, ele encaminha para uma outra região, o profissional pode fazer a leitura e devolver, né, o laudo, né, para esse serviço como um processo de telemedicina. Então, um sistema, eu posso ter hoje aqui já tudo bem organizado de um jeito, hoje com a disponibilidade de internet, né, eu posso estar acompanhando vários serviços, né, e com isso eu ter mais dados. Então, imagine eu ter, né, um conjunto grande de dados de eletroencefalogramas e eu posso, né, ter os dados do eletroencefalograma, os dados clínicos dos pacientes, por exemplo, criança. Eu tenho uma criança que veio lá de Caicó, uma criança que veio de Mossoró, veio de Açu, fez o exame, a sintomatologia dela é essa, tal. Mas isso, né, além de eu poder usar isso para tratar essa criança e acompanhar, mas isso tudo deve, né, ficar disponível em banco de dados que possam ser acessados por redes universitárias de pesquisa, não só de dados do Brasil, mas dados do mundo inteiro, porque a partir desse conjunto de dados gigantesco que a gente possa ter, a gente vai conseguir definir os melhores padrões de eletroencefalografia e suas relações, né, com os distúrbios comportamentais, por exemplo. Então, será se tem alterações em distúrbios eletroencefalográficos em criança com baixo aprendizagem, com deficiente de aprendizagem? Pode ter. E aí, se tem, eu tenho que ter uma outra preocupação. Simplesmente não posso achar que, por que ela não aprende? Por que essa criança é dislexa? Eu tenho que fazer, ou pelo menos no mínimo. Um eletroencefalograma não é um exame invasivo, não é um exame que tem custo. A gente deveria estar avaliando mais isso, né?
A gente tem uma preparação, né, mais específica, né, algumas características que a gente precisa, né, tipo não beber ou não tomar nada que tenha a ver com cafeína, ou algo que seja estimulante, pelo menos 8 horas antes, para não interferir, né, dormir bem antes, né, comer, né, normalmente, né, a informar alguns medicamentos, porque alguns medicamentos provocam, né, alterações, e lavar o cabelo na noite anterior sem usar condicionador ou outros produtos modeladores, porque isso pode deixar, né, o cabelo, né, muito, né, de um jeito que dificulta, né, o uso, né, dos eletrodos. Né? Então, sempre a gente faz essa orientação. E hoje, quais são as indicações clínicas do eletrocefalograma? Né? Então, o principal dele ainda é a epilepsia. Né? E a epilepsia, quanto mais cedo eu puder identificar, melhor. E para a criança, então, ter um episódio de epilepsia não significa, ter um episódio de convulsão, melhor dizendo, não significa dizer que a criança é epiléptica. Mas, né, a fazer o registro da atividade eletrocefalográfica é importante. Né? No distúrbio de desenvolvimento e aprendizagem, né, é fundamental eu ver se tem alguma alteração neurológica, né, pelo eletrocefalograma. Tumores, pós-trauma craniano, inclusive para a gente poder fazer acompanhamento de avaliação, nas encefalopatias, em casos de AVC, né, porque aí eu consigo ver a funcionalidade, não só o local da lesão, né, daquele AVC, mas a funcionalidade, o que é que pode ter alterado. Né? No distúrbio do sono, ele é importante, né, porque aí a gente faz os registros ao longo da noite, enquanto o indivíduo dorme, né, que é a polissonografia. E para fazer o diagnóstico de morte cerebral, que é essencial para permitir que a gente faça transplante. Então, aqui eu tenho, né, dois padrões, né, que eu quero chamar a atenção para vocês, de eletroencefalograma. Então, veja, isso aqui é um padrão, né, que aqui tem um padrão, isso aqui seria o padrão normal, e aqui, olha o que a gente vê, ondas de grande amplitude. Essas ondas de grande amplitude, veja que elas são difusas, ocorrendo em todos os dois hemisférios. Isso aqui é uma fase de lentificação do córtex. Isso aqui, se fosse durante o paciente tivesse, né, dormindo, não teria problema nenhum. Mas como esse paciente está acordado, alguma coisa está promovendo essa lentificação. Geralmente, isso aqui ocorre em processos de intoxicação, né, por substância, né, ou o indivíduo está tendo uma encefalite, né, alguma coisa que está prejudicando a atividade cortical. E o que, que a gente vê, por exemplo, quando para olhar e a questão de ter, por exemplo, uma epilepsia ou algo? A primeira coisa que a gente fala são as espículas. As espículas são essas alterações na voltagem ultra rápida, positiva e negativa. Então, eu tenho o que eu chamo de espícula ou poliespícula, que são várias espículas juntas. E a outra, que são essas ondas agudas. Essas ondas agudas, elas são semelhantes às poliespículas, só que elas são lentas. Né? Elas demoram a deflexão positiva e deflexão negativa. Então, a duração de uma espícula ela é bem curta e a duração de uma onda aguda, que a gente chama, né, ela é longa. Eu posso ter espícula e, pós a espícula, uma lentificação. Eu posso ter poliespícula e, depois de várias espículas, uma lentificação. Uma onda aguda e, né, uma lentificação. Né? Isso individualmente, mas quando eu tenho várias espículas e lentificação, eu vou chamar isso de complexo espícula-onda lenta. Espícula, onda lenta, espícula, onda lenta. Então, isso aqui, olha, isso aqui é típico para um diagnóstico de uma epilepsia. Né? Então, quando eu vejo isso, eu digo, olha, isso é uma epilepsia. Eu tenho esse padrão de lentificação. Veja, eu estou falando de epilepsia, eu não estou falando de convulsão. Tá? Então, eu tenho uma epilepsia que pode ter resposta motora, mas epilepsia que pode ter várias outras respostas, inclusive gerar alucinações, né, gerar dificuldade de concentração, tal, e etc. Aqui tem os exemplos, né, dos desenhos que eu mostrei para vocês, e aqui são dados reais. Então, isso aqui é uma espícula isolada,
uma outra espícula isolada, que é uma poliespícula, aqui já é uma onda aguda, aqui já é uma espícula com onda lenta, espícula, onda lenta, aqui onda lenta, espícula, aqui, ó, poliespícula e onda lenta, aqui, olha, onda aguda, né, e onda lenta, são os complexos espículas onda lenta, né, que são característicos, né, da condição de epilepsia. E por que a gente ocorre, né, uma epilepsia? Eu volto aqui a falar de vocês lá do córtex. Então, isso aqui eu estou representando um neurônio piramidal, certo? Esse neurônio piramidal, ele tem aqui seu axônio descendente, que, por exemplo, pode agir sobre o neurônio motor, ou ele pode estar atuando sobre, né, um neurônio visceral, e etc. E aí, aqui são os dendritos deles. Esse neurônio, ele recebe projeções excitatórias e inibitórias. Essas inibitórias geralmente são de neurônios intermediários, interneurônios, que são interligados entre eles. Então, quando esse neurônio ele é ativado, ele ativa esse interneurônio, que ativa esse interneurônio, que é inibitório, e ele vai inibir. Então, se ele hiperativa aqui, hiperativa esse, aí esse auto-inibe. Quando eu tenho uma perda deste neurônio aqui, o que acontece? Esse neurônio aqui ele é hiperativado, não há ativação desse, que não ativa esse neurônio, então esse processo de inibição aqui é reduzido. Então, esse neurônio aqui está mais excitado, podendo, né, gerar um foco epiléptico. Se esse neurônio aqui, com o tempo, ele pode gerar, inclusive, prolongamentos excitatórios para os neurônios vizinhos. Então, esse neurônio aqui, ele pode, quando ele está hiperativado, ele hiperativa esse outro. Né? E aqui eu tenho já uma crise convulsiva, né, num paciente epiléptico mais, né, grave. Né? Aqui está típico, né, uma representação. Eu tenho aqui um padrão desincronizado, então isso aqui está normal. Quando ele chega neste momento aqui, ele fica formando, né, espículas e onda lenta, espículas e onda lenta. Se eu pego essa área aqui e eu amplifico ela, eu vejo exatamente aqui, ó, espícula, onda lenta, espícula, onda lenta. Isso aqui é típico de uma crise epiléptica, né, no paciente com uma epilepsia do lobo temporal. Aqui, ó, também aqui uma outra crise epiléptica, que o indivíduo ele faz espícula, onda lenta, né? Que isso, né, é uma outra crise, né? Que o indivíduo estava normal e começou a crise, uma crise generalizada, ocorrendo atividade, né, em todo, né, o córtex cerebral. Aqui o que eu chamo a vocês, o contato de vocês é o seguinte: eu falei para vocês lá do Hans Beck que quando eu fecho os olhos, né, eu gero um padrão de ondas que eu chamo ritmo alfa. Né? Então, o ritmo alfa ele varia, né, entre 8 a 12 Hz. O mais interessante é que a gente sabe que esse ritmo alfa, num jovem, ele tem uma tendência a ter a frequência média próximo de 12 Hz. No indivíduo mais idoso, a tendência da frequência média é ser mais baixa. Então, aqui eu tenho exatamente a frequência predominante, né? E aqui pela idade, entre 50 e 60 anos, está aqui, né, próximo de 11 Hz, aqui de 60 a 70, próximo de 10, 70 a 80, abaixo de 10, aqui próximo de 9, aqui abaixo de 9, entre 90 e 100 anos. Ou seja, o envelhecimento, você vai promovendo uma lentificação da atividade neuronal. Isso aqui é o que ocorre normalmente. Isso aqui serve de base para a gente estudar, né, avaliar um paciente. Então, eu tenho um paciente que eu tenho uma suspeita que ele, né, olha, ele começa, a queixa dele, ele é encaminhado para mim para a seguinte avaliação. A família diz que ele começa a ter, né, um déficit de memória, um lapso de memória, às vezes não lembra o nome das pessoas, né, às vezes esquece onde guardou as coisas e tal. Então, ele tem lá, né, 50, 60 anos, o pessoal está preocupado, então ele vem e eu faço um eletroencefalograma dele e vou avaliar o grau da atividade neuronal dele, com o olho aberto, né, olho fechado, né, e aí se eu encontro que os níveis de atividade, né, de alfa, a frequência está abaixo de 9, ali já entre 9 e 8, surge um alarme.
Isso implica que eu tenho mais lentificação. Se durante, né, mesmo com os olhos abertos, ele tende a ter muita presença de alfa, é uma outra questão que eu tenho que estar atento. Esse paciente, provavelmente, ele está mesmo desenvolvendo, né, uma neurodegeneração, e eu posso usar esse padrão eletrocefalográfico para acompanhar o desenvolvimento da doença dele, se está ficando mais grave ou não, ou se as estratégias, né, tanto, né, comportamentais, de fisioterapia ou de medicamentosa, estão tendo algum efeito, né, no meu paciente. Aqui é de um paciente com doença de Alzheimer, né? Aqui bastante, né, já com condições, né, já graves, aqui é na situação do estágio inicial do Alzheimer, e aqui numa fase, né, mais lenta. O que a gente vê aqui é que aqui eu tinha, né, uma concentração mais das ondas lentas aqui nessa região, aqui neste quadro, né, depois, né, mesmo com os olhos abertos, né, eles têm muita lentificação, né, que é o típico que ocorre, que a gente encontra, né, em paciente com demência, né, em especial, né, com Alzheimer, que a gente chama, né, a alfa paradoxal, porque o padrão alfa é para estar encontrado só exclusivamente, né, com os olhos fechados e não com os olhos abertos, como ocorre nesse paciente, né, com Alzheimer. Então, isso aqui é o que a gente estaria fazendo, né, com vocês experimentalmente. Isso aqui é o esquema, né, no nosso laboratório. Isso aqui é a atividade elétrica que a gente registra lá no laboratório. Né, aqui a gente vê padrão, né, alfa, aqui o indivíduo fechou o olho, aqui o indivíduo estava com o olho aberto, ele fechou o olho, aí veja que aqui a alfa, né, aumenta mais, veja que aqui a frequência fica diminuindo. Essas variações aqui amplas, isso aqui é a respiração, né, do sujeito. Né? Tá? Então, passando do eletroencefalograma, a gente tem, né, as imagens funcionais, né, as imagens, né, do sistema nervoso central. O eletroencefalograma, né, ele deveria ser utilizado mais, mas uma questão é que o desenvolvimento das técnicas de imagem foram tão rápidas e tão precisas que acabou abafando um pouco, né, o uso do eletroencefalograma. Mas, eu volto a insistir, eu sou desses que defendo, né, fortemente o uso do eletroencefalograma para avaliar as alterações comportamentais, né, de nós, né, seres humanos. Então, a grande novidade, né, que aconteceu, né, ao longo desse processo, né, de desenvolvimento de imagem foi a parte digital. Né? Ou seja, hoje isso aqui é uma angiografia. O que é angiografia? É uma radiografia em que você vai injetar o contraste, né, no paciente. Então, isso aqui é o padrão antes de injetar o contraste. Então, isso aqui é uma radiografia, né, simples. Eu injeto o contraste aqui na carótida aqui dele, aí o contraste aqui, então, é opaco, então eu vejo isso aqui. Veja que aqui eu não vejo bem. Como isso aqui hoje é algo, né, angiografia digital, eu posso, no computador, eliminar as outras partes e deixar exclusivamente. Né? Então, veja que aqui, né, eu não vejo com qualidade isso aqui, mas digitalmente eu faço o que eu chamo técnica de subtração, eu vejo, né, todas as ramificações, né, vasculares e posso avaliar se está tendo alguma oclusão e etc., ou se teve algum sangramento, né, principalmente, né, para esses casos que a gente tem, né, de acidente vascular, isquêmico transitórios, tal, esses tipos de exames são muito importantes. Ali eu fiz com uma radiografia simples, mas digital. Aqui a tomografia digital, é uma angiografia digital, mas com a tomografia. Aí aqui eu torno ainda mais complexo ainda. Veja que aqui eu tenho uma reconstrução de um vaso completo. E aí eu posso virar esse vaso de várias formas. Porque muitas vezes eu tenho uma má formação, por exemplo, aqui esse vaso está aqui desse jeito, eu não vejo, né, a malformação, que é um aneurisma. Veja que uma coisa meio estranha. Quando eu viro, né, na verdade essa imagem está aqui, isso aqui eu puxei para cá, aí agora, nessa visão aqui, eu vejo claramente, né, o aneurisma aqui. Certo? Tem um aneurisma. Aí eu posso programar
para ver se eu posso fazer a cirurgia desse aneurisma ou não. E aí, quando a gente vai falar da tomografia e da ressonância, que são mais ou menos algo similares, no caso da tomografia, o que eu vou ter é o emissor de raio-x, eu vou ter aqui um filtro, o paciente fica aqui, e aqui eu tenho vários detectores. Então, a tomografia, o que faz é que o raio-x faz esse movimento, isso aqui faz esse movimento no sentido, depois você faz o movimento contrário, e aí você reconstrói pelo computador, né, os diversos, né, exames detectados aqui. Então, ele vai detectar assim, vai detectar dessa forma. Então, está aqui o aparelho, né? Então, ele vai movimentar enquanto o sujeito está aqui. Isso aqui é uma reconstrução, né, de um sujeito colocado aqui, né, dentro da máquina, né, e é feita uma reconstrução 3D. Né? Então, isso aqui é de um sistema de tomografia, né? Então, esses tubulares que hoje, para todas as máquinas, a gente trabalha dessa forma. Isso aqui não é uma ressonância, né? Não é magnético, senão esse aparelho não podia estar localizado aí dentro. A tomografia também ela pode ser feita por injeção de contraste, né? Ou injeção de substâncias radioativas. Né? Aqui, no caso, eu tenho, né, diferenças, substâncias em que eu vou, né, marcar, por exemplo, aqui essas áreas que estão mais avermelhadas, que são áreas de maiores, né, atividades, que é uma imagem estática, ela não é uma imagem funcional, certo? Que é uma imagem estática, mas ela me indica maior atividade. Né? Então, neste caso, eu posso ter uma área hipofuncional ou uma área hiperfuncional. Aí, dependendo do que é o meu caso, pode ser um tumor, né? E eu quero saber se esse tumor ele tem uma maior funcionalidade ou uma menor funcionalidade, se ele está sendo reduzido ou não. Aqui, né, eu tenho, por exemplo, nessa imagem, eu vou fazer com vários contrastes, e eu vou fazendo uma avaliação, veja que esse tecido todo aqui, né, é um tecido neural que não está mais funcionando. Né? Então, aqui eu tenho uma lesão, isso aqui foi uma lesão isquêmica que esse paciente teve, promovendo, né, uma hipofuncionalidade. Né, que aqui, então, eu vejo o destaque dessa hipofuncionalidade bastante grande no hemisfério esquerdo. Então, veja, isso aqui o paciente ele tem afasia, né, por uma lesão grave, né, isquêmica que ele teve toda essa região. Já a ressonância ela é diferente no seguinte aspecto, ela não vai usar a radiação eletromagnética, ou a radiação, né, em decorrência do raio-x, mas o que ela vai usar é a radiação eletromagnética. O que é que a gente tem? Então, toda e qualquer substância, né, eu vou ter, né, uma orientação magnética. Então, veja, aqui a orientação magnética tridimensional no espaço. Eu tenho um eixo Y, ou X, Y, e tem um eixo Z. E aqui é a orientação magnética dessa determinada partícula. Todo átomo tem, toda molécula tem. Então, o que eu vou, né, ver é para cada molécula individual. Né? Então, eu posso pegar essa molécula aqui e mudar de posição. Isso aqui eu vou ter dificuldade por causa, né, de afetar. Então, o que a gente faz? Na verdade, né, eu faço com que essa molécula ela gire, ela vibre. Né? Como é que ela vibra? Ela vibra a partir de uma emissão, eu estou emitindo, né, uma radiofrequência. Quando eu estou emitindo uma onda de rádio, né, isso vai fazer com que isso aqui vibre. Isso aqui vibre conforme a orientação magnética. A questão é que o que a gente faz na ressonância? Veja, isso aqui eu teria todos os meus campos magnéticos. Estariam tudo alinhado para uma determinada área. Então, se eu fizer, né, um campo magnético gigantesco, que é isso que a máquina de ressonância faz, tá? Eu tenho uma orientação. Essa orientação, aí eu vou dar o meu estímulo, né, que é um pulso de frequência de rádio, né, e isso vai fazer isso vibrar. Né? Essa vibração ela vai acontecer conforme a partícula, conforme a molécula, conforme o átomo. E aí o que eu vou ter é um detector, né, que vai detectar essa vibração. Então, eu polarizo o campo magnético, mexo nele,
ele vai, então, vibrar, isso vai gerar uma resposta, e eu vou detectar e vou depois reconstruir isso. Então, é como se eu tivesse aqui o primeiro, né, eu ponho um campo magnético, aí eu dou um estímulo de radiofrequência. Veja, eu tenho aqui o eixo X, né, e o eixo Y, certo? Meu campo está aqui, ó, eixo X, meu eixo Y, certo? Então, eu vou ter uma variação deles. Então, veja, aqui nessa segunda questão, eu tenho aqui o GX e o eixo Y. Nessa posição aqui, a posição 1, né, tanto X como Y é zero, certo? Aqui, ó, zero. Então, eu estou marcando aqui o 1, 0. Está todo mundo alinhado aqui, ó. Então, eu estou marcando ele aqui, certo? Tá? Então, agora eu tenho, né, um novo gráfico que é transformado de Kx e Ky. Então, quem é X é 0, Y é 0. Na segunda, por causa do pulso eletromagnético, ele fez isso, ele mudou, fez tchan, tchan, o X, aí voltou para o 0, ficou aqui. Mas, né, então agora, ele vai aqui, ó, se eu deu o quê? Valor de 2. Aí eu vou, ó, a posição vai ser aqui, 0, Y, certo? 2 de X, né, daqui para cá, andou para cá. Aí ele vem para cá. Quando ele chega aqui, ó, quem é o X, né? É o Y agora que vai variar, né? Então ele vem para cá. E aí, tá aqui era essa posição e essa posição. Isso aqui vai gerar agora uma nova coordenada, né? Que é essas coordenadas que eu vou chamar a coordenada de Z-score, né? Então, essa coordenada Z agora que vai me definir, né? E vai eu poder transformar isso para cada ponto. Então, o que é que eu faço? Eu tenho aqui, né, o que vai gerar, né, o estímulo, o que vai amplificar esse sinal, e depois eu vou traduzir e formar a minha imagem, né, de ressonância no computador. Que a imagem seria essa. Então, na verdade, cada ponto desse aqui é uma coordenada Z. Né? Então, eu tenho um valor desse Z para cada ponto daqui desta figura, que pode ser mais claro ou mais escuro. Né? E aí, esse ser mais claro ou mais escuro, eu vou poder fazer a reconstrução. E é isso que eu faço, essa reconstrução. E uma reconstrução de uma resolução espacial muito boa. Aqui eu posso ver nesse formato ou nesse formato. Aqui eu vejo, por exemplo, aqui uma região que tem uma lesão aqui, né, hipofuncional. Né? Então, aqui eu tenho, né, esse aqui seria a visão, né, numérica, né, do score Z. Né? Então, isso aqui seria numa condição, eu teria essa imagem desse jeito. Se eu comprimo, né, a escala desse score Z, eu vou reconstruir a imagem com contraste diferente. Se eu faço a expansão, né, eu fico mais escuro. Então, eu posso manipular isso aí para ver mais coisas de tecidos moles ou tecidos mais densos. Neste caso aqui, eu vejo mais tecido mole. Aqui eu vejo mais o destaque dos tecidos densos, por exemplo, que são os ossos. Então, a ressonância magnética ela tem essa grande condição e de avaliar, né, várias situações. Então, vejam, aqui, olha, eu tenho aqui um sujeito que ele está fazendo a radio, né, quimioterapia, né, para um tumor, que é um glioma, que aqui está localizado. Então, isso aqui é, uma ressonância, que é uma ressonância no padrão simples. Aqui eu estou fazendo, né, uma ressonância definindo nessa limitação aqui de hiperatividade, e aqui é uma ressonância fazendo, né, uma outra processamento para ver a funcionalidade. Então, veja que aqui a funcionalidade aqui não tem, né, aqui eu marco a borda, isso aqui é o tumor, no início. Aí, olha, eu vou, 6 meses depois, veja que a imagem aqui não tem uma imagem tão diferente do que estava anteriormente, né, o tumor neste caso. Aqui a borda. Mas, olha, se eu for ver aqui a funcionalidade, parece, né, que essa funcionalidade aqui, ó, melhorou. Aqui, depois de 9 meses, né, da radioterapia, né, ter funcionado, né, o que é que eu tenho? Eu tenho uma diminuição aqui dessa área, mas eu tenho uma expansão dela, né? Aqui, olha, o vermelho já tem um pouquinho. Aqui, veja, eu já tenho uma área mais hipofuncionada aqui. Isso preocupa,
né, que parece, né, que a radioterapia reduziu o tumor, mas também expandiu um edema hipofuncionando nesta região, que a gente detecta, né, um ano depois. Aqui seria só o registro, né, da tecido tumoral, mas veja que toda uma área aqui está mais escura, aqui isso tem atividade, aqui não tem atividade, e aqui a gente vê que uma área grande, né, de hiperatividade densa, que isso aqui mostra, né, que embora a quimioterapia está fazendo, né, um efeito, né, de expansão, não do tumor, mas de área isquêmica, né, do tecido cerebral. E da ressonância, a gente hoje faz uma coisa que é importante, que é conseguir registrar atividade elétrica, ou atividade elétrica, não, desculpa, a imagem das vias. Então, isso é ressonância magnética para detectar o tensor. Na verdade, isso que são os axônios. Os axônios. Então, eu faço a ressonância e, a partir da ressonância, por uma técnica computacional, eu consigo ver os axônios. Então, essa é uma técnica nova, que já que feito do século XXI, né, e que hoje, né, a gente tem feito, inclusive, os bancos de dados, que a gente chama de conectomas, que são bancos de dados das conexões, para a gente entender. Então, hoje a gente já tem claramente evidências muito claras que uma criança que é dislexa, ou seja, ela tem dificuldade, né, de aprender a ler, a escrever, e a gente, ela tem dislexia, e o que é que ocorre? Né? Isso é algo, né, simplesmente comportamental? Não, ela tem, né, as conexões frontais diferentes das crianças que têm. Mas isso não significa que essa criança não possa aprender a ler e a escrever. Ela tem uma inteligência normal. O que a gente, então, tem que aprender, assim, ela tem uma alteração biológica ali que dificulta, mas eu posso usar uma outra estratégia comportamental para que ela possa aprender, e ela aprende a aprender a ler e a escrever. Né? Que é isso que é o importante, que é isso que a gente, como profissional de saúde, né? E a outra, a avaliação da ressonância é a ressonância funcional. Né? Então, aqui a gente vê as características, porque o que é que eu faço da ressonância funcional? Na verdade, a ressonância funcional eu faço. Primeiro, eu faço uma ressonância padrão, né, para marcar e mapear a imagem. Aí depois, né, então esse aqui é o padrão. Né? Aí depois eu faço um conjunto de imagem, né, do indivíduo em repouso. Depois eu faço o sujeito executando alguma tarefa qualquer. E aí eu vou comparar esta imagem com esta imagem. Eu vou subtrair. Então, se o que tiver essa imagem que tiver aumento de atividade, vai aparecer com cores mais avermelhadas. O que tiver diminuído de atividade, vai aparecer de cores azul. Lembra lá que eu falei, né, do que quando eu coloco o indivíduo, né, fazendo a ressonância no claro, a atividade da amígdala diminui. Se eu pôr ele no escuro, a atividade da amígdala aumenta. Né? Então, né, na sobreposição, a gente vê isso. Então, essa cor aqui, se é amarelo, né, ou se é azul, isso é determinado, não é exatamente, não é uma cor real, essa é uma cor de construção, né, matemática aqui pelo computador. E aí você consegue fazer esse registro. Ela é importante para a gente fazer várias coisas, ver a funcionalidade. Né? Não é tão simples a gente usar, a fazer, quem já fez uma ressonância sabe que ficar dentro do tubo da ressonância é algo, né, que algumas pessoas têm medo ou ficam, né, muito ansiosos, tá? Então, muitas vezes, nos experimentos, a gente tem dificuldade de elaborar isso, mas, né, é uma técnica, né, que é importante, né, e com certeza a gente deve usar mais na clínica, né, para fazer avaliações, principalmente para fazer as avaliações comportamentais, porque a ressonância ela tem uma grande condição, é porque ela não afeta, né, o sujeito, né, porque, na verdade, ela não emite uma radiação, né, ionizante, né, então ela não prejudica, né, o sujeito. A única coisa é o ambiente que está lá, que é pequeno. E a máquina de ressonância, ela ser usada ou não usada,
ela está gastando do mesmo jeito. Porque uma das grandes características da ressonância é o intenso campo magnético que é preciso gerar para que ela funcione. E você não pode desligar esse campo magnético. Se você desliga, para religar, você gasta muito. O gasto mesmo de uma ressonância é o equipamento e ligar o equipamento e as condições. Depois que você liga, o gasto é mínimo, né? Então, neste aspecto é que a gente teria que ter mais acesso, né, aos estudos de ressonância, né, funcionais para avaliar, né, a funcionalidade, né, e as alterações comportamentais, até para a gente poder pensar em estratégias, né, terapêuticas, né, ou estratégias de aprendizagem, né, para, por exemplo, crianças que têm déficit de aprendizagem. Aqui são diferentes padrões, né? Aqui é só chamando que eu estou estimulando o sujeito em várias regiões, na língua, né, no braço, na mão, né, aqui no pé. Então, aqui a língua, eu faço uma atividade, um registro em várias regiões, né, corticais. Tá? Quando eu faço só na mão, aqui eu estou registrando só a área, né, sensorial da mão, e aqui do pé, só a área sensorial do pé, especificamente. Né? Aqui já é uma ativação, né, da área de Broca. Aqui o indivíduo está executando, né, falando alguma coisa, então ele ativa a área de Broca e, simultaneamente, ele ativa do lado esquerdo, né, ativa simultaneamente a área de Wernicke. Então, todas as vezes que eu estou falando, as minhas informações vão para a minha área de Wernicke, minha área de linguagem, faz o processo de interpretação e permite com que, né, eu expresso, né, determinados. Algumas pessoas têm lesões aqui entre essa sequência aqui, que a gente chama, né, uma afasia, né, de comunicação, que esse indivíduo ele vai ter dificuldade de repetir algumas, né, expressões. Você pede para ele ficar repetindo o que você está falando, ele não consegue fazer. Tá? Então, gente, era um pouco isso que eu tinha agora para falar para o último, né, para vocês. Eu fico agora ainda à disposição para a gente, né, tirar alguma dúvida que vocês quiserem, né, alguma questão. E, é claro, todo esse material eu vou colocar tanto os diapositivos no SIGA, vou também deixar o link depois, né, dos vídeos que eu fizer o upload dos vídeos para vocês, e vocês podem ver, consultar ou perguntar, mandar e-mail para mim logo, ou então ao longo do curso, qualquer dúvida que vocês tiverem, ler um artigo ou algo que vocês quiserem me perguntar, fiquem à vontade que eu estou à disposição.